Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ainda em pé, Deus seja louvado. Carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Se o irmão puder só me dar um pouquinho de microfone, irmão. Eu estou gripado. Uma gripe terrível. Carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Depois de Atos dos Apóstolos. Carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Aqueles que encontraram, digam amém. Mais uma vez, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, enquanto os demais procuram. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar na casa dele, de estar na presença dele, em poder participar com os irmãos desse culto. Privilégio maior ainda poder, e responsabilidade também, trazer a mensagem da parte de Deus para os irmãos. Eu oro a Deus e peço a Deus misericórdia e graça, para que eu possa transmitir ao teu coração tudo aquilo que ele gerou no íntimo do meu coração. Amém? Glória a Deus. Aqueles que encontraram Romanos capítulo 1, versículo 16, diz amém. Louva a Deus pela tua vida, louva a Deus pela nossa pastora, louva a Deus pelos obreiros, pelas obreiras que estão aqui presentes. Amém? Romanos 1,16 diz assim a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Mais uma vez, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Repita comigo o evangelho. Pois é poder de Deus, repita comigo, poder de Deus. Para a salvação, repita comigo, salvação. De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Sente aplaudindo a Jesus, eu posso tomar uma água? Obrigado. Meus amados, tem alguns dias que a nossa pastora me falou para mim trazer a mensagem no culto de domingo. Eu já me acho privilegiado só de estar aqui, irmãos. Os irmãos sabem que eu tenho a complicação por conta do meu trabalho. Tenho uma liberdade, graças a Deus, que a nossa igreja nos dá de cultuarmos durante o dia. E uma vez por mês eu oro a Deus e coloco toda a minha expectativa nesse culto. Eu sei que, graças a Deus, tem alguns irmãos que têm a liberdade de estar aqui todos os domingos, todos os sábados. Mas eu passo um mês orando e buscando a Deus e colocando a minha expectativa no culto. Então, para mim, já é um privilégio estar aqui, quanto mais ainda falar do amor de Deus. Eu estive orando por esses dias, apresentando a Deus esse culto, apresentando a Deus a minha vida, apresentando a Deus a tua vida. E o Senhor gerou uma palavra no meu coração. Hoje eu vou usar os meninos lá de cima, mas vocês podem ficar aí no final, amém? Glória a Deus. Pode continuar, irmãos. E o Senhor me deu essa palavra no livro de Romanos. A carta aos Romanos, irmãos, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja e aos irmãos que estão em Roma. Se você observar e deixar sua Bíblia aberta, de início, nós podemos perceber o intuito, o desejo que Paulo tem em anunciar aos irmãos que a salvação é gerada através do evangelho de Cristo Jesus. É possível nós perceber também ainda nos primeiros versículos deste capítulo o desejo que Paulo tem de anunciar o evangelho em Roma, de pregar o evangelho para aqueles irmãos, de proclamar o evangelho de Cristo para aqueles irmãos a qual ele está escrevendo. O que eu acho mais lindo é que, além de Paulo mostrar que há um desejo em pregar o evangelho, que há um desejo em anunciar o evangelho, Paulo também afirma nesta carta, nos seus primeiros capítulos, que ele está preparado para pregar o evangelho. E isso me chama a atenção. Entenda, a primeira coisa que nós percebemos é que há um desejo,
há uma ardente vontade no coração de Paulo. Há uma disponibilidade em pregar o evangelho em Roma. Nós percebemos também que há um preparo. Paulo diz: eu estou preparado para pregar o evangelho. Ou seja, quando ele afirma que tem disponibilidade em pregar, não é uma palavra vã que sai da boca para fora. Houve-se um preparo. Paulo se preparou. Paulo buscou. Paulo foi capacitado e está apto para anunciar o evangelho de Jesus. E a primeira coisa que eu entendo nesse texto é que para nós vivermos a chamada de Deus, não é necessário simplesmente estarmos disponíveis a ir, disponíveis a fazer, disponíveis a louvar, a cantar, a pregar. Mas viver uma chamada é também estar disposto a se preparar. Por quê, irmão Alex? Porque melhor é você estar preparado sem ter oportunidade, do que vindo a oportunidade e você não está preparado. É por isso que Paulo está dizendo: eu desejo pregar, eu tenho disponibilidade em pregar, todavia eu estou preparado, eu me dispus a buscar também. Quando nós nos deparamos com o versículo de número 16, nós vemos uma terceira afirmação de Paulo que nos chama a atenção. Além de dizer que ele está desejando pregar, além de dizer que ele está preparado para pregar, Paulo também afirma no versículo de número 16 do texto que lemos, que ele não se envergonha do evangelho de Jesus Cristo. Eu vou repetir para ver se você levanta a mão e glorifica a Deus por isso. Paulo está dizendo: eu estou desejando anunciar o evangelho. Eu estou preparado para pregar o evangelho. E mais do que isso, eu não me envergonho desse evangelho. O que eu acho mais interessante nesse texto, o que eu acho mais interessante nesta palavra, observe que Paulo faz questão de dizer qual é o evangelho que ele não se envergonha. Não é um evangelho qualquer. Não é qualquer evangelho que Paulo não se envergonha de anunciar. Perceba que no texto de Romanos 1,16, ele faz questão de dizer qual evangelho ele não se envergonha. Qual é, Paulo, o evangelho que você não se envergonha? O evangelho de Cristo Jesus. Há pelo menos 3 afirmações nesse texto. Primeiro, ele dá detalhes do evangelho que ele não se envergonha, o evangelho de Jesus Cristo. Segundo, Paulo, por que você não se envergonha desse evangelho? Porque eu sei o que esse evangelho é. E o que esse evangelho é, Paulo? Esse evangelho é poder de Deus. Não, eu vou falar de novo em nome de Jesus até vocês entenderem. Paulo dá detalhes do evangelho que ele não se envergonha. Paulo está dizendo o evangelho que eu não me envergonho em pregar, o evangelho que eu não me envergonho em anunciar, o evangelho que eu me propus a me preparar para pregar, é o evangelho de Jesus Cristo. E por que você não se envergonha, Paulo? Porque esse evangelho que eu prego, esse evangelho que eu anuncio, é poder de Deus. É poder de Deus. Ele revela o evangelho. Ele mostra o que o evangelho é. E mais do que isso, ele revela o propósito do evangelho. Se nós perguntássemos para Paulo nessa noite: Paulo, qual é o verdadeiro propósito do evangelho de Jesus Cristo? Ele responderia no versículo que lemos: salvação. Então perceba, meus amados irmãos, que essas 3 afirmações que Paulo dá, o verdadeiro evangelho de Cristo, que é poder de Deus, com o objetivo de nos salvar, de nos libertar, de nos transformar, de nos resgatar, é através dessas 3 afirmações de Paulo que eu quero transmitir essa mensagem para os irmãos. Levante a mão em nome de Jesus e repita em alto e bom som comigo: evangelho. Para de graça, diga evangelho, poder e salvação. Quando nós lemos esse texto, automaticamente nós nos geramos uma pergunta:
Qual pergunta, irmão Alex? Por que Paulo faz questão de dizer qual evangelho ele não se envergonha? Por que Paulo faz questão de dizer e de dar detalhes do evangelho em que ele deseja anunciar? E quando eu li isso pela primeira vez, e quando Deus gerou essa palavra no meu coração, eu também me fiz essa pergunta. Eu digo: Senhor, por que falar sobre o evangelho? Por que dizer o que o evangelho é? E por que falar sobre qual é o propósito do evangelho para os meus irmãos? Se estamos vivendo em um tempo, em uma época de informação, tudo que nós precisamos está a apenas um toque das nossas mãos. Nunca se houve um tempo, igreja, em que tivéssemos tão fácil acesso à informação. Se você pegar o teu celular agora, se você abrir o Google, qualquer pergunta que você fizer aí, automaticamente ele te dá uma resposta. Vivemos o tempo da informação, da facilidade. E eu me perguntei: Senhor, por que pregar sobre isso e anunciar isso diante de tantas informações e facilidades diante da tua igreja? E o Senhor me fez entender o porquê, diante de uma pergunta que um jovem uma certa feita me fez. Um dia eu estava no meu trabalho e um jovem me perguntou dizendo: Alex, eu tenho tanta vontade de servir a Deus, eu tenho tanta vontade de entregar a minha vida para Deus, mas são tantas igrejas, são tantos evangelhos, são tantas mensagens pregadas, uma diferente da outra, são tantos ensinamentos, um divergente do outro. E eu fico me perguntando: Alex, qual será a verdadeira igreja? Qual será a verdadeira mensagem? Qual será o verdadeiro ensinamento? Qual será o verdadeiro evangelho? E o Senhor me fez entender que Paulo faz questão de dar detalhes acerca desse evangelho, a qual ele não se envergonha, pois ele sabe que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é especialista em distorcer verdades e enganar, ludibriar, iludir a muitos com falsas verdades. É por isso que hoje, amados irmãos, o Espírito de Deus me direciona a falar sobre o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Por que, irmão Alex? Porque nunca se houve um tempo em toda a história da igreja em que o diabo tem distorcido a verdade de Deus, enganando a muitos com falsas verdades, enganando a muitos com falsos profetas, enganando a muitos com falsos ensinamentos. Nunca se houve um tempo em que se tem tantos evangelhos sendo pregados. Existe evangelho hoje, amados irmãos, para todo tipo de gente. Existe o evangelho daqueles que precisam abrir mão das suas vontades, daqueles que precisam renunciar, daqueles que precisam se santificar. Mas hoje também existe o evangelho daqueles que querem permanecer no erro, que querem permanecer na bebida, que querem permanecer no pecado e na prostituição. Dia desses eu me surpreendi ao me deparar com um vídeo da internet, onde igrejas gays estão sendo abertas. Ou seja, são evangelhos falsos, são evangelhos que estão sendo ludibriados, enganados, distorcidos para enganar a muitos e conduzir as almas das pessoas para o inferno. Escute algo, levante a mão. A Bíblia nos alerta: existem falsos mestres. A Bíblia nos alerta: existem falsos pastores. A Bíblia também nos alerta: existem falsos profetas. A Bíblia nos alerta: existem falsos obreiros. Assim como também existe um falso evangelho. A Bíblia vem nos alertando há muito tempo. Mateus capítulo 7, versículo de número 15, Jesus prega aos seus discípulos: cuidado, mas cuidado com o que, Senhor? Com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Falsos profetas que carregam falsas mensagens, que trazem falsos ensinamentos, que anunciam um falso evangelho. Eu não vou pedir para você adorar a Deus.
Eu estou anunciando uma verdade de Cristo nessa noite. A Bíblia nos alerta em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 4, quando Paulo escreve a Timóteo, dizendo: Timóteo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Isso acontece, Timóteo, porque existem falsos ensinamentos de homens hipócritas que pregam um falso evangelho. O som estava bom, coloca o microfone para mim, irmão, por favor. A Bíblia nos alerta em Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 22 e 23, quando Jesus prega a sua igreja dizendo: olha, porque aparecerão muitos falsos cristos e aparecerão também falsos profetas que realizarão sinais, que realizarão maravilhas, se possível até para enganar os escolhidos. Falsos profetas, falsas mensagens, um falso evangelho. Paulo escreve à igreja que está em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Paulo olhou para a igreja dizendo: igreja, eu admiro que vocês estejam abandonando a fé tão rapidamente daqueles que te chamou pela graça, para seguirem um outro evangelho, que na realidade nem evangelho é. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, estão distorcendo, estão pervertendo a verdade de Jesus para vos enganar e vos lubrificar. Esses evangelhos estão sendo pregados no Instagram. Esse evangelho é pregado nos TikToks. Esse evangelho é pregado no YouTube. Esse evangelho é pregado e publicado e declarado para muitas pessoas. E há quem goste. Só que Deus me trouxe aqui para alertar algumas pessoas. E quem quiser receber, receba. Não acredite em um outro evangelho. Repito, não acreditem em um outro evangelho. Em Gálatas, versículo 8 do capítulo 1, Paulo escreve à igreja dizendo: ei, ainda que nós, ou o anjo do céu, vos pregue, vos anuncie um outro evangelho que não seja esse da cruz de Jesus, considere maldito. Diante de tantos alertas que a Bíblia nos dá, nós precisamos nos fazer uma pergunta nessa noite. Irmão Alex, qual é o verdadeiro evangelho? Qual é o evangelho que Paulo não se envergonha? E se Paulo estivesse pregando aqui agora, pastores, eu perguntaria para Paulo: Paulo, qual é esse evangelho que você não se envergonha? E ele já nos respondeu no versículo 16 de Romanos 1. Paulo responderia assim: amados, o evangelho que eu prego e que eu desejo pregar, o evangelho que eu me preparei para pregar e anunciar, o evangelho que eu não me envergonho, não é qualquer evangelho, é o evangelho de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, o Cristo. Quem adora Jesus por esse evangelho, levanta a mão. Levanta a mão, porque eu tenho uma palavra para liberar para a igreja. A noiva não será enganada, a igreja não será ludibriada, os nossos jovens não serão enganados, as nossas crianças não serão enganadas, os nossos adolescentes não serão enganados. Deus vai levantar nessa última hora homens e mulheres que se preparam e que não se envergonham do verdadeiro evangelho de Jesus, de Jesus, de Jesus. Cadê você para adorar a Ele? A mão lá em cima em nome de Jesus. Sai da frente, diabo. Sai da frente, falso profeta. A igreja missionária Deus é fiel vai viver em Rolândia, vai viver na terra o verdadeiro evangelho.
para cá. Sabe por que você não vai ser enganada, mulher? Sabe por que você não vai ser enganado, rapaz? Sabe por que você não vai ser enganado, homem? Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ele não pode ser confundido. Por que, irmão Alex? Porque o verdadeiro evangelho, ele tem as suas características particulares, ele tem as suas características singulares, aleluia. E é só meditar nas escrituras, e quem tiver glória a Deus para dar que dê. É só meditarmos na palavra e veremos que existem alguns termos associados ao evangelho, ao verdadeiro evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho, quem quiser levantar a mão para receber, receba. O verdadeiro evangelho na Bíblia é chamado em Romanos 1, versículo de número 1, de evangelho de Deus. Vou repetir de novo para alguém da glória. O verdadeiro evangelho é chamado na Bíblia em Romanos 1, versículo 1, de evangelho de Deus. Ou seja, a fonte não é de baixo, a fonte é de cima. O verdadeiro evangelho não começa aqui embaixo, ele vem de cima. O verdadeiro evangelho não é o homem procurando a Deus, é Deus procurando o homem. Então, se você gosta de um evangelho que só fala da terra, se você gosta de um evangelho onde só a terra é pregada, desculpa te falar, esse evangelho é falso. O verdadeiro evangelho vem de cima, o verdadeiro evangelho vem do alto, o verdadeiro evangelho vem de Deus. Levante a mão em nome de Jesus. Eu não estou brincando de ser pregador não, irmãos. Quando João Batista chegou pregando no deserto, ele diz: é chegado o reino de Deus na terra. Vem de cima, vem de cima. Quando Jesus deu início ao seu ministério, ele começa a sua pregação dizendo: ei, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus entre os homens. O verdadeiro evangelho vem do alto. Quem pode aplaudir Jesus? O verdadeiro evangelho na Bíblia, em Atos 20, versículo de número 24, é chamado de evangelho da graça. Vou falar de novo. O verdadeiro evangelho na Bíblia, em Atos 20, versículo de número 24, é chamado de evangelho da graça. Ou seja, o verdadeiro evangelho, você não era merecedora, você não era merecedor, eu não era merecedor, mas nós estamos aqui porque a graça de Deus, através de Jesus, me alcançou e te alcançou. Não, levante a mão em nome de Jesus. Não é pela tua obra, não é pelos teus feitos, nós não merecíamos, mas para a glória do Pai, para a vergonha do inferno, a graça me alcançou, a graça te alcançou, a graça. Eu vou deixar você adorar aquele que te salvou pela graça. Em Marcos capítulo 1, versículo de número 1, o verdadeiro evangelho é chamado de evangelho de Jesus Cristo. Não, eu vou falar de novo porque alguém glorificou a Deus e eu ouvi por isso. Em Marcos capítulo 1, versículo 1, o verdadeiro evangelho é chamado de evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o centro, Cristo é o centro, o verdadeiro evangelho, Jesus está no centro. É por isso que em um culto como esse, a adoração não é para o pregador, a adoração não é para o cantor, a adoração não é para o homem. Aqui, adorado é Ele, exaltado é Ele, glorificado é Ele, magnificado é Ele. Levante a mão. Se
Se o evangelho que você prega, se o evangelho que você ouve, o CPF é revelado, o nome é revelado, o carro é revelado, mas Jesus Cristo não é revelado, esse evangelho é falso. É só olhar para os nossos dias. Pregações antropocêntricas, louvores antropocêntricos. Os nossos louvores hoje em dia, parece que Deus coloca o homem sentado e diz: senta aí que eu vou cantar para você. Só que o verdadeiro evangelho não é Deus prestando culto aos homens, é os homens prestando culto a Deus. Não é Deus cantando para os homens, é os homens entoando louvores a Deus. Eu sinto Jesus aqui. Em Efésios 1, versículo 13. O evangelho, o verdadeiro evangelho, é chamado de evangelho da salvação. O verdadeiro evangelho está mais preocupado em te salvar do que com teu bem-estar. Ele pode te abençoar, ele pode te honrar, mas a maior preocupação de Deus é levar a tua alma para o céu e te dar salvação. Em Apocalipse 14, versículo 6, eu encerro. O verdadeiro evangelho é chamado de evangelho eterno. Repito, evangelho eterno. Sabe o que isso significa, amado? Ele não muda com o tempo. Pode passar o tempo, pode mudar governos, pode mudar os homens, pode passar tempos, podem passar horas, podem passar anos. O verdadeiro evangelho continua o mesmo. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é apertado, ainda tem que ter renúncia, ainda tem que ter santificação. O verdadeiro evangelho não muda. Fuja desses evangelhos aonde a terra é mais pregada que o céu. Fuja desse evangelho aonde as pessoas te colocam como queridinho, sendo que na verdade são os pecadores. Fuja desse evangelho aonde Cristo não é o centro. Fuja desse evangelho aonde a tua salvação não é prioridade. Fuja desse evangelho que se adapta às pessoas. Não. O evangelho não pode se adaptar a nós. É nós que temos que nos adaptar a ele. Ele não muda, é imutável. Eu não me envergonho desse evangelho. Paulo, por que você não se envergonha desse evangelho? Porque eu sei o que esse evangelho é. Repito. Paulo, por que você não se envergonha desse evangelho? Porque eu sei o que esse evangelho é. E Paulo, o que esse evangelho é? Levante a mão. Esse evangelho é poder. Não, eu vou falar de novo. Esse evangelho é poder. O diabo tem medo que você acredite nisso. O diabo teme que você receba essa palavra, porque ele sabe do que Deus pode fazer através da tua vida. Você precisa voltar para a tua casa hoje, sabendo que o evangelho que você vive não é um evangelho qualquer, é poder de Deus. Aplauda Jesus. Meus irmãos,
Eu falo com seriedade agora. Nós precisamos urgentemente. Fala comigo, levantando a mão, urgentemente. Pastoras, obreiras, precisamos urgentemente lembrar que o evangelho que chegou até nós é um evangelho de poder. Os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam saber que o evangelho que vivemos é poder de Deus. Urgentemente. Eles precisam saber que o evangelho não é um conto de fadas. Evangelho é guerra, é poder. Jesus confiou à igreja. Bate a mão no peito assim e diga: Jesus confiou a mim a missão de anunciar esse evangelho. A responsabilidade de proclamar esse evangelho é sua, é minha. Ai, moleque, mas eu não tenho chamado para pregar. Pregar não é chamado, é obrigação do cristão. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. A missão é nos dada. Quando Jesus confiou aos discípulos a missão de anunciar o evangelho, Ele diz: eu envio vocês para pregar, eu envio vocês para anunciar as boas novas de salvação, o verdadeiro evangelho na terra. Só que eu não vou mandar vocês de qualquer maneira, eu capacito vocês. E capacita com o que, Senhor? Com poder. Quem acredita, recebe. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Ei, vocês receberão poder. Graças a Deus que tem 10 pessoas com a mão levantada, então recebe. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Depois que eu encher vocês de poder, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, até os confins da terra. Não, levanta a mão, eu vou trazer para os nossos dias. Levante a mão. Vocês receberão poder. Vocês receberão poder quando o Espírito de Deus vier sobre vós. E vocês vão testemunhar em Rolândia, em Arapongas, no Paraná, no Brasil e até os confins da terra, com poder. Eu confio a vocês a missão de anunciar esse evangelho. Eu capacito vocês com poder, diz o Senhor. Porque o evangelho não é só um conto de fadas. O evangelho não é só você vir aqui falar bonito, cantar bonito, ter uma boa oratória, ser intelectual, culto. Não. Evangelho não é só isso. Evangelho é poder. Não adianta ter a voz bonita e cantar bonito e não ter poder. É como um sino que só faz barulho. Não adianta eu pregar bonito, ter uma boa oratória, uma boa eloquência e não ter poder. É como um sino que só faz barulho. Evangelho é poder. Levante a mão. Feche os teus olhos. Eu sei que você prega. Eu sei que você canta. Eu sei que você toca. Eu sei que você me serve aqui na minha casa. Eu sei que você tem disponibilidade em ir. Mas a pergunta que eu estou te fazendo hoje, diz o Senhor, é: será que você tem disposição? Você tem disponibilidade para pregar? Você tem disponibilidade para cantar? Mas será que você tem disposição?
disposição para buscar, disposição para orar, disposição para clamar, disposição para chorar, até que do alto eu te revista com poder. A Bíblia nos mostra que o Evangelho é poder. Em Lucas 10, versículo 19, ele olha para a sua igreja dizendo: ei, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e em escorpiões, e sobre toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por quê? Porque eu vos dou poder. Evangelho é poder. Em Lucas 9, versículo 1 e 2, ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade para expulsar demônios, para curar os doentes, e eu vos envio a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Deus nos dá poder. O evangelho que chegou até nós, ele não veio sem poder, ele veio com poder. Eu vou falar de novo. O evangelho não chegou em Rolândia sem poder. O evangelho chegou em Rolândia e teve o alcance que teve com poder. Quando Paulo escreve à igreja que está em Corinto, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim: irmãos, quando eu fui ter com vocês, anunciando e testemunhando acerca de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras, só com sabedorias. No versículo 2 ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Eu preguei o evangelho de Jesus. No versículo 3 ele olha para a igreja e diz: irmãos, eu estive convosco em fraqueza, em temor, em tremor. E no versículo 4 ele diz: olha, e a minha palavra, a minha pregação não constituiu somente em palavras persuadivas, somente em sabedoria humana, não. Eu preguei o evangelho com demonstração de poder no Espírito. O evangelho é poder. Levante a mão. Deus não te arrancou daquele vício com palavras bonitas, Ele te arrancou de lá com o poder. Deus te fez uma nova criatura, não só com palavras de sabedoria humana. Ele arrancou você do lamaçal do pecado, Ele te arrancou da droga, Ele te arrancou da prostituição, Ele te arrancou da bebida, Ele te arrancou da jogatina, com mão poderosa e com poder. Se coloca de pé. Antes de eu servir a Deus, eu tinha uma visão particular minha acerca de Deus. Eu pensava que Deus estava lá no céu, eu acreditava impiamente nele. Só que eu pensava que Deus estava lá no céu e aqui embaixo tudo tanto fez, tudo tanto faz. Só que um dia eu estava chorando no quarto da minha mãe, por conta de uma grande dificuldade que a gente tinha passado no meio da nossa família. E eu chorando a falta do meu pai, que Deus tinha levado ele ainda quando eu era muito menino. E dentro do quarto da minha mãe, enquanto eu chorava com os meus 15 para 16 anos, eu ouvi uma voz dentro do quarto da minha mãe. Eu nunca tinha ido a uma igreja ou ouvido uma pregação, mas naquele dia uma voz envolveu o quarto da minha mãe. E no momento em que eu olhei para o céu, eu disse: Deus, por que eu perdi meu pai tão cedo? Olha como é que está a minha casa hoje. Naquele dia a voz bradou no meio do quarto da minha mãe
E eu ouvi aquela voz bradando e dizendo: ei! Vem para minha casa e anda na minha presença. Eu levantei e eu pensei que alguém estava brincando comigo, meu corpo tremeu. E mais uma vez a voz bradou dizendo: ei! Vem para minha casa e anda na minha presença. Naquele dia eu descobri que Deus não fica lá no céu e aqui tanto faz. Eu percebi que Deus nos vê. Eu percebi que Deus nos conhece. E eu descobri naquele dia que Deus fala. Eu entreguei a minha vida para Jesus, amados irmãos. Entreguei meu coração para Ele. Desci as águas. E para mim aquilo tudo já era muito belo. Só que um dia uma senhorinha do cabelo branco pegou na minha mão: com licença, pastora. E ela disse: eu sei que tu está tão feliz. Tu descobriu que eu falo contigo, diz o Senhor. Tu descobriu que eu te vejo no momento da tua dor. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu ainda posso fazer mais. Eu ainda posso te dar mais. E ela olhou para mim dizendo: Deus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não tinha oportunidade na igreja para pregar. E perto da minha casa tinha uma árvore. E eu passava as madrugadas inteiras orando, jejuando, lendo Bíblia. E como eu não tinha oportunidade na igreja, quando todo mundo dormia de madrugada em casa, eu pegava uma cadeira, eu montava um púlpito, eu abria a Bíblia. Eu pegava os meus esboços que eu fazia das mensagens. Eu colocava um louvor no meu celular. E eu começava a pregar e a pregar e a pregar. Eu fazia até apelo, irmãos. Eu via a alma se convertendo segundo a fé. E um dia tinha um pastor na minha cidade muito usado por Deus. Saudoso pastor Zeca. Deus usava ele em cura, em libertação, na palavra, poderosamente. A minha família, ninguém servia a Deus. E ele pregou no sábado. No domingo a minha mãe fez o almoço na minha casa. Convidou toda a família veio. E o assunto do almoço era esse: que pastor, que mensagem, que poder, que autoridade. Eles nem crentes eram, mas eles estavam admirados do poder e da glória de Deus sobre a vida de um homem. E eu me levantei. Naquele dia, eu estava 3 dias jejuando. Eu me levantei, algo encheu meu coração de alegria. Eu fui no meio da cozinha, no meio da minha família. Já tinha entregado o meu jejum. E eu olhei para a minha família dizendo: vocês viram Deus usar aquele homem? Vocês viram Deus usar aquele homem? Eu quero que vocês saibam hoje: Deus me usará do mesmo jeito. Deus me usará do mesmo jeito. A minha família riu de mim. E eu fiquei tão triste, Edilane, minha filha, que eu não consegui fazer mais nada a não ser chorar. Eu nem quis comer mais. Quando eu cheguei no culto, o culto acontecendo, igual você está aí agora. O culto acontecendo e você chorando. O culto acontecendo e Deus trabalhando. De repente o pregador parou de pregar e começou a chorar. E ele apontou para mim dizendo: jovem, tu falou hoje que Deus iria te usar como me usa. Só que assim diz o Senhor: Deus te usará muito mais. Na mesma hora eu vi, eu senti uma glória envolver o meu corpo, e Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo, e me deu o poder. Daquele dia em diante, eu pregava e gente manifestava, demônios eram expulsos, pessoas curadas, a glória de Deus se manifestava. Eu descobri que o Evangelho é. Para de graça. Eu descobri que o Evangelho é.
Eu tenho uma pergunta. Quem acredita que o Evangelho é poder? Eu faço outra pergunta. Até quando tu vai viver de testemunhos alheios? Até quando tu vai viver de experiências alheias? Até quando você vai viver conhecendo a Deus de ouvir falar? A pergunta é: por que a nossa oração não prova mais do poder de Deus? Está cada vez mais raro as curas. Está cada vez mais raro os milagres. Está cada vez mais raro as libertações. Há quanto tempo nós não vemos mais Deus batizar com o Espírito Santo? Deus levantar alguém em línguas e outro interpretar. E eu pergunto, igreja, e você fecha os olhos: será que Deus mudou? Será que Ele mudou a ponto de não batizar mais? Ou será que nós mudamos? Como ter poder se a oração é abandonada? Se a leitura da palavra é desprezada? Como ter poder se você não consegue mais sentir a dor de um jejum? Fecha os teus olhos. Eu queria que você falasse com Deus agora. Há quanto tempo tu não dobra mais os teus joelhos, menina? Deus está falando com alguém. Há quanto tempo tu não sente mais a minha presença? Há quanto tempo você não fala mais em mistérios comigo? Há quanto tempo eu não vejo mais as tuas lágrimas sendo derramadas? Eu quero profetizar nessa noite. Tem pessoas que vão voltar para suas casas hoje dizendo: a partir de hoje eu me levanto para orar. A partir de hoje eu me levanto para buscar. Mas eu vou entender que o Evangelho é... Deus vai te dar poder. Se prepara. Não se espante se você começar a caminhar na rua e pessoas caírem endemoniadas. Não se espante, não se espante se Deus te tomar em profecia nessa noite. Não se espante se Deus tocar no teu coração agora para colocar a mão sobre alguém, orar e te usar para curar. Evangelho é poder, é poder, é poder, é poder. Escuta aqui. E não pensa que eu estou desprezando o conhecimento e o estudo, não. Porque é errado buscar poder, poder, poder e desprezar a palavra. Assim como também é errado se encher de sabedoria, se entupir de estudos e não ter poder. Tem que ter um equilíbrio. Abraão sobe o monte com Isaac. O que é para levar, Senhor? Leva lenha e leva fogo. Leva fogo e leva lenha. Poder e palavra. Palavra e poder. Poder e conhecimento. Conhecimento e poder. Tem que ter um equilíbrio. Quem aqui crê que recebeu o poder nessa noite? Quem crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? Quando Deus nos dá poder, fala comigo assim: quando Deus nos dá poder, existe um propósito. Escute algo. Aquilo que Deus me entregou, por incrível que pareça, pastor, serve mais para os outros do que para mim. Repito, o que Deus me entregou serve mais para os outros do que para mim. A pregação, o dom, a autoridade, a unção, a vocação para pregar que Deus me entregou não é para o meu próprio benefício, é para que outras vidas sejam beneficiadas. O que Deus te entrega é para abençoar a outros também.
Abraão, vou te fazer pai de multidões, vou te fazer prosperar. E aí, que todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. O que eu te entrego vai abençoar a muitos. Pedro, eu encho o teu barco de peixe. E quando o barco estiver cheio, pode chamar os outros. Porque o que eu te entrego é para que outros possam ser abençoados e alcançados. Eu pergunto, alguém tem poder aqui? Evangelho, nós já entendemos qual é o verdadeiro evangelho. Nós já entendemos que o evangelho é poder. Só que todo esse poder e todo esse mover tem um propósito. Pergunta qual, irmão Alex? Salvação. E agora eu quero que a igreja que tem poder estenda as mãos orando. Porque essa palavra de poder que Deus me deu por tua causa, que está aí afastado, que está aí afastada. Essa autoridade que o Senhor me entregou, essa palavra que Deus me deu hoje de poder, é para a tua vida que está desviada, É porque Ele tocou no teu coração para que você estivesse aqui hoje. E Ele disse: eu vou usar a minha igreja com poder. Através da palavra, através do louvor, através da oração. Para quê? Para eu te salvar, mulher. Para eu te salvar, rapaz. Para eu te trazer de volta, filho, para a minha presença. Para eu te trazer de volta, filha, para a minha presença. Para eu escrever o teu nome no livro da vida. Não. Tu não vai voltar para casa sozinha. Tu não vai voltar para casa sozinho. Eu estou usando alguém aqui hoje, porque eu quero te salvar, eu não vou te perder. Eu estou usando alguém aqui hoje para dizer: a tua história não acabou. Eu te quero de volta para mim, meu filho, minha filha. Porque o evangelho pregado aqui é poder e é salvação.